O Egito vivia seus dias de glória. Palácios dourados, templos imensos e o rio Nilo correndo como o coração que sustentava toda a nação. O faraó era visto como um deus vivo, intocável, senhor da vida e da morte. Mas, em meio ao brilho, havia um povo escravizado há séculos, gemendo sob o peso das correntes. Foi então que a voz do Deus Altíssimo ecoou no deserto, chamando Moisés para liderar a maior libertação da história. Ele não iria com exércitos ou espadas, mas com um cajado e palavras carregadas de autoridade celestial. Ao entrar no palácio, Moisés falou sem tremer: "Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir." O faraó sorriu com desprezo, sem imaginar que estava declarando guerra ao próprio Criador. Uma guerra que não seria vencida com armas humanas, mas com sinais e juízos que quebrariam o orgulho de uma nação inteira. O rio Nilo era adorado como um deus. Suas águas eram fonte de vida, comércio e prosperidade. Mas, ao toque do cajado de Moisés, diante dos olhos do faraó e de seus servos, as águas se tornaram sangue. Peixes boiaram mortos, o cheiro de podridão tomou o ar e os egípcios corriam desesperados em busca de água potável. Nem mesmo os poços foram poupados, todo o abastecimento se corrompeu. Os sacerdotes tentaram imitar o feito, mas nada conseguiram desfazer. O que antes era orgulho, agora se tornara vergonha. E mesmo assim, o faraó fechou o coração. Ele pensava: isto é apenas um truque. Mas o Deus de Israel tinha apenas começado. Quando a noite caiu, o Egito acordou com um som estranho. Não era vento nem chuva, eram coachos. Milhares de rãs brotavam do rio, invadindo casas, templos e até os aposentos do faraó. Não havia lugar seguro. Elas saltavam sobre camas, entravam nas panelas, se escondiam nas roupas. Era como se a própria terra cuspisse essas criaturas para perturbar o Egito. O faraó chamou Moisés e implorou: "Ore ao seu Deus, e eu deixarei o povo ir." Mas quando as rãs morreram e o mau cheiro tomou conta das ruas, ele voltou atrás. Era mais um passo rumo ao juízo final. Sem aviso, Moisés estendeu a mão e o pó do deserto se ergueu como uma nuvem viva. Em segundos, piolhos cobriam homens e animais. O incômodo era insuportável, a coceira enlouquecedora. Nem o palácio escapou. Foi a primeira vez que os magos egípcios admitiram: isto é o dedo de Deus. Eles sabiam que nenhuma magia humana poderia criar algo do nada, mas o faraó, cego pelo orgulho, se recusou a se curvar. E assim, cada praga se tornava não apenas um castigo, mas um golpe contra cada falso deus do Egito. O dia amanheceu com um zumbido que crescia como um rugido distante. Nuvens de moscas escuras invadiram o Egito, cobrindo janelas, portas, altares e mesas de comida. Elas entravam pelos olhos, pelos ouvidos, tornando o ar quase irrespirável. O faraó, sufocado pelo caos, tentou negociar: "Vão adorar o seu Deus, mas aqui no Egito." Moisés recusou. E para aumentar o impacto, Deus fez uma separação. Em Gósen, onde viviam os hebreus, não havia uma única mosca. Ficava claro que o Criador não atacava por acaso. Ele protegia os seus. Ao amanhecer, um silêncio estranho tomou os campos. Bois, ovelhas e camelos caíam mortos repentinamente, como se a vida fosse arrancada num sopro. A economia egípcia sangrava. O povo chorava a perda de sua riqueza e sustento. Mas, mais uma vez, em Gósen não houve perdas. Deus estava mostrando que sua mão guiava cada detalhe. E o faraó endureceu ainda mais o coração, achando que poderia resistir eternamente. Moisés lançou cinzas ao ar e, ao caírem, elas se transformaram em pó que grudava na pele, provocando úlceras dolorosas. Do escravo ao sacerdote, ninguém escapou. O sofrimento era visível. Pessoas se contorciam nas ruas sem cura ou alívio. Até os magos, que antes tentavam desafiar Moisés,
Desapareceram, envergonhados e cobertos de feridas. O faraó, porém, não recuou. Seu orgulho era mais doente que o corpo do seu povo. O céu, que sempre fora um manto azul sobre o Egito, se tornou negro. Raios cortavam o ar, e pedras de gelo, misturadas com fogo, despencavam do alto. Plantas eram esmagadas, árvores despedaçadas, casas destruídas. Quem ficou ao ar livre morreu. Foi o golpe mais devastador até então. Pela primeira vez, o faraó pediu: peça ao seu Deus que pare. Moisés orou e a tempestade cessou. Mas assim que o céu clareou, o coração do faraó voltou a endurecer. O vento oriental trouxe uma sombra viva sobre o Egito. Enxames de gafanhotos, eles desceram sobre as plantações já danificadas e devoraram tudo que restava verde. Nem uma folha permaneceu. O cheiro de destruição e desespero dominou o ar. O faraó, mais uma vez, prometeu libertar o povo se a praga cessasse. Moisés orou e o vento levou os gafanhotos. Mas a promessa se quebrou no mesmo dia. Por 3 dias, o Egito foi coberto por uma escuridão tão densa que parecia ter peso. Ninguém se movia. O medo paralisava. O silêncio era cortante. Mas em Gósen havia luz. Era como se Deus separasse visualmente quem lhe pertencia e quem se opunha. O faraó, cego pela arrogância, ainda recusava a liberdade dos hebreus. Ele não sabia. A próxima praga não apenas quebraria seu orgulho, mas arrancaria o grito mais profundo da nação. Moisés olhou nos olhos do faraó e anunciou: à meia-noite, todo primogênito do Egito morrerá. Não era apenas uma praga, era o juízo final. Essa última noite seria marcada pelo sangue do cordeiro nas portas dos hebreus, o sinal para que o anjo da morte passasse por cima. O faraó ainda resistiu, até ouvir o choro de seu próprio palácio. No amanhecer, finalmente libertou Israel. Mas já era tarde para o Egito. Essa história ecoa até hoje como um lembrete. Nenhum trono é alto demais para que Deus não possa derrubar.